A gente segue acompanhando, tem outras notícias aqui em Os Pingos nos Is. Integrantes da oposição vão retomar a ofensiva para avançar com o projeto da anistia, ampla, geral e restrita na Câmara. Segundo os deputados, o presidente da Casa, Hugo Mota, teria sinalizado positivamente a tratar essa pauta como prioritária, garantindo a votação em pelo menos da urgência desse texto. A expectativa é que a urgência, esse processo que acelera inclusive a votação, possa ser analisada na sessão da próxima terça-feira já. Publicamente, Mota tem dito que não há previsão para o debate, mas os parlamentares avaliam se tratar de uma estratégia para evitar protestos no Congresso. O projeto da anistia tem sido amplamente criticado pela base aliada do governo e também por ministros do Supremo Tribunal Federal. O ministro Flávio Dino, inclusive, está sendo criticado porque ele fez uma comparação considerada infeliz por muitos para rejeitar a anistia. E a produção separou esse trecho. Acompanhe. Ontem, anteontem, infelizmente, houve um grave crime político. Um jovem que é de uma posição política aparentemente do lado do atual presidente dos Estados Unidos, mas pouco importa, levou um tiro. E é curioso notar porque há uma ideia segundo a qual anistia, perdão, é igual a paz. E foi feito perdão nos Estados Unidos, e não a paz. Vai começar essa com o Cristiano Beraldo, porque o ministro Flávio Dino utilizou o exemplo do assassinato de Charlie Kirk nos Estados Unidos para criticar o projeto da anistia. E o Beraldo, inclusive, participou de alguns debates nas redes sociais com pessoas que acabaram conectando o assassinato de Charles Kirk com a política armamentista norte-americana, né, Beraldo? Pois é, Canhato. Olha, a fala do ministro realmente é uma pérola, porque o que o ministro disse é que nos Estados Unidos houve o perdão, isso se referindo aos eventos de 6 de janeiro, e que a violência continua. Ele só não destacou, convenientemente, que a violência é por parte da esquerda norte-americana. Há uma semana, nós vimos uma vítima da sociedade puxar um canivete dentro de um trem e assassinar sem absolutamente nenhum propósito, sem dizer uma palavra. Simplesmente assassinou uma menina branca, loura, que estava sentada à frente dele. Agora nós assistimos uma execução feita por um esquerdista cheio de ódio e rancor em relação a alguém que participava de debates, que se colocava à disposição do debate, que ficou famoso por ir às faculdades debater com aqueles que não pensam como ele, sempre de maneira pacífica, sempre defendendo a liberdade de expressão. Esse maníaco assassino usou balas, projéteis, onde estavam escritos palavras como contra o fascismo e, enfim, cantando aquela música Bella Ciao, que é enfim, conhecida na Itália, uma música italiana que tem esse contexto de combate ao fascismo e tal. Claramente um crime de motivação política. O assassino, ele não matou o Charlie Kirk porque o Charlie Kirk defendia a liberação das armas, ou enfim, o direito dos norte-americanos de terem armas. Ele não foi vítima de uma briga de trânsito e de repente alguém nervoso sacou uma arma e ele deu um tiro. Não, ele foi executado em razão das ideias que ele defendia. Ele foi executado por um esquerdista que não concordava com o que ele dizia de forma pacífica. Portanto, o radicalismo que estamos vendo, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, não vem da direita. O radicalismo, chegar às vias de fato, as ameaças em rede social, vem num volume gigantesco
dos militantes de esquerda. Isso está aí para todo mundo ver. Esse camarada que foi preso teria confessado ao pai ter sido ele o autor do tiro, do assassinato de Charlie Kirk. Ele precisa ser julgado, condenado à pena de morte, que ainda é legal nos Estados Unidos, e tem que ser executado, eles têm que ser eliminados. Um sujeito como esse não agrega absolutamente nada de positivo à sociedade. É um sujeito doente mentalmente e irrecuperável, e as leis norte-americanas tratam disso. Se fosse no Brasil, a depender do ministro, seria um coitadinho, um ídolo para tantos. Seria tratado como uma figura que se levantou, que teve coragem de um gesto extremado para defender a convicção de liberdade. Quer dizer, é uma contradição absurda. Mas ser contraditório no Brasil, desde que haja uma contradição de esquerda, é completamente aceitável, sobretudo pelas autoridades. Então, essa fala do ministro Flávio Dino, Caniato, é uma fala que não faz absolutamente nenhum sentido, mas o absurdo no Brasil se tornou completamente aceitável e tolerado. Pois é, e muitas críticas também, porque o ministro Flávio Dino se antecipa para participar de um debate que compete ao Congresso Nacional. Você, Mota, o comentário feito pelo ministro Flávio Dino durante os debates em torno do processo que envolvia o ex-presidente Jair Bolsonaro. Charlie Kirk era um cidadão de bem, um jovem casado, com 2 filhos, fundador de uma ONG. Charlie nunca agrediu ninguém e nunca cometeu nenhum crime. Mas ele, Charlie, foi vítima de um crime bárbaro, registrado em vídeo e sem qualquer sentido. Charlie Kirk foi chamado por muitos veículos de mídia do Brasil de ativista de extrema-direita. É assim que ele foi descrito. O que levou esses veículos de mídia a acharem que essa era a melhor classificação para Charlie? Essa é uma resposta que só esses veículos podem dar. Charlie era um jovem cristão, conservador, extremamente inteligente e articulado. Isso era o que distinguia Charlie Kirk. Era impossível você vencer Charlie Kirk no debate, e aí os seus adversários resolveram vencê-lo à bala. Essa é uma das estratégias clássicas da extrema esquerda. Primeiro você demoniza os seus adversários, depois você os desumaniza. Pela sua retórica, você passa a mensagem de que eles não são gente. Primeiro vem a eliminação cultural, intelectual e social, que eles não conseguiram fazer com Charlie Kirk. Aí vem a eliminação física. Esse é um roteiro que nunca muda. Você, Dávila, o assassinato de Charlie Kirk, usado como exemplo para um ministro do Supremo para criticar, rebater o projeto da anistia. Caniato, é incrível como que o ministro às vezes esquece da toga e continua usando o seu chapéu de político. Ele foi político durante muitos anos. Essa é uma opinião política, não é uma opinião jurídica. Jamais deveria ser manifestada por um membro da Suprema Corte, principalmente jogada de maneira aleatória durante um julgamento extremamente importante do ex-presidente Jair Bolsonaro. Um total absurdo. Aliás, uma opinião, não uma opinião de um jurista, uma opinião de um político que, como bem lembrou o Beraldo, ignora o fato de que a violência ocorreu de alguém de esquerda. Isso mostra algo, esse jovem universitário, como demonstrou vários depoimentos de outros jovens universitários, achando que o assassino estava correto, que tem que eliminar esses radicais. Isso mostra que as universidades vêm se tornando uma máquina de produzir fanáticos, e não mais como era no passado, um grande local
do pensamento crítico, da discussão saudável, da pluralidade de ideias, tudo aquilo que a universidade sempre representou. O que mostra que este fanatismo encoberto da tal cultura woke não tolera o contraditório, não tolera opiniões críticas, não tolera que outras pessoas pensam diferentes e estejam dispostas a debater ideias. Charles Kirk tinha uma atitude extremamente positiva, quase socrática, no sentido que ele ia às universidades sempre com a mesma pergunta: prove que eu esteja errado nas minhas convicções. E estava aberto ao debate. Como é que uma pessoa que tem uma atitude dessa pode gerar tanto incômodo ao ponto de ser assassinado e ter centenas de jovens corroborando que esta é uma atitude correta no caso de Charles Kirk? Isso mostra, Candidato, algo muito preocupante. A democracia não funciona com intolerância, com incapacidade de respeitar a liberdade de expressão e sem pensamento crítico. Quem acredita em dogmatismo são as ditaduras. Justamente parece que é isso que a esquerda acredita. Eliminaram Charles Kirk, quase mataram o presidente dos Estados Unidos, esfaquearam Jair Bolsonaro. Sempre a origem é da esquerda. Olha só, a gente está com a pergunta publicada no portal de notícias, também no nosso YouTube. Se os Estados Unidos aplicarem novas sanções, você acha que indulto e PL da anistia ganham força? Vote no site da Jovem Pan ou no YouTube de Os Pingos nos Is. Rápida parada, voltaremos em 1 minuto e 20. Tem várias notícias importantes, eu conto com você. Até já.